senhora presidenta, mesa diretora dessa casa, senhores vereadores, imprensa aqui presente, serventuário desta casa, galeria hoje que se faz presente aqui em grande número. Senhora presidenta, começo a minha fala de hoje parabenizando a iniciativa do deputado Carlinhos Florencio e também do líder comunitário da Trizidela, Wilson do Relógio, pela realização de um grande dia das crianças no último domingo, apesar de já passado o dia das crianças, mas nós tivemos a oportunidade apenas de realizar nesse último domingo, e ali fizemos uma grande festa, com comida, com brincadeiras, com a distribuição de presente para todas as crianças, graças a Deus que nenhuma ficou sem o seu presente para poder comemorar o seu dia das crianças de forma alegre. Mas, senhora presidenta, venho hoje a essa tribuna tratar de dois assuntos que não são distantes de mim, porque tive a oportunidade de vivenciar nessa última semana ambos esses dois acontecimentos. Primeiro, na última sessão ordinária desta casa, após a sessão ordinária desta casa, saí, como faço de costume, visitando os bairros de Bacabal e visitando os nossos amigos que moram em cada um dos bairros de Bacabal. Estava eu já por volta das 11h30 da noite, ainda nessa itinerância, visitando a Vila Coelho Dias, quando recebi uma ligação de uma amiga que passava apuros mais uma vez, e isso não é novidade, não estou contando aqui nenhuma novidade, passava mais uma vez apuros no Hospital Laura Vasconcelos, vereador Luiz. E aí imediatamente me dirigi para lá, porque na intenção de conversar com o médico, na intenção de tentar minimizar o sofrimento daquela criança, se tratava ali de uma criança de 12 anos, que estava no leito número 68 do Hospital Laura Vasconcelos, e eu não consigo entender por que vivia a situação. E ao chegar nesse leito, vereador Luiz, me deparei com uma cena muito triste. A criança, a Graziela, e a sua mãe praticamente em estado de choque, vereador Manuel, em prantos, porque a menina estava sofrendo de fortíssimas dores e ali não tinha ninguém para olhá-la. E não tinha ninguém para olhá-la, não por culpa do médico, não, a culpa não era do médico. Esse governo alardeia aos quatro cantos que tem sempre dois médicos de plantão. Todas as vezes que eu vou no Laura Vasconcelos, não é isso que eu vejo. Cheguei no Hospital Laura Vasconcelos nessa quarta-feira à noite, tinha um médico de plantão, só que esse médico estava muito ocupado, muito atarefado, pois naquele momento havia chegado dois esfaqueados, e ele estava na sala de pequenas cirurgias, e não poderia sair de lá para poder atender aquela paciente, porque se tratava de uma emergência cirúrgica bastante grande. E aí eu fico me perguntando, o que aconteceria se chegasse, por exemplo, no Hospital Laura Vasconcelos naquele momento, um cidadão bacabalense infartando? Aí eu me pergunto, o que aconteceria se chegasse naquele exato momento um cidadão bacabalense com alguma hemorragia grave? E aí eu me pergunto se nós queremos que os médicos que trabalham em Bacabal sejam mágicos, porque é impossível, mesmo o médico trabalha em emergência cirúrgica, emergência clínica, e como se não bastasse de dar acompanhamento na enfermaria, é humanamente impossível. Todo hospital que se preze, vereador Bebeto, todo hospital que se preze, existe um médico para as emergências clínicas, existe um médico para a emergência cirúrgica, e existe aquele médico que fica na enfermaria fazendo a evolução dos pacientes. Essa menina, a Graziela, que estava sofrendo naquele leito do Hospital Laura Vasconcelos, diga-se de passagem, um leito que merece mais cuidados. Coxa de cama eu acho que não tem no hospital. Se o cidadão bacabalense não levar a sua coxa de cama, ele tem que dormir no colchão sem nenhuma proteção. Mas isso foge ao momento do meu discurso. Aqui eu quero focar basicamente na questão da saúde. Essa paciente foi evoluída, vereador Gleice, muito antes, logo no começo da manhã, e ela fica a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira, sem acompanhamento e sem outra evolução de um médico. Sabe o que acontece? Essa paciente sofria de fortes dores. Infelizmente o vereador Fernando Souza, que é médico, não está aqui para me ajudar nessa explanação.
paciente sofria de fortes dores. Estava sendo administrado para a paciente analgésico. Para quando você está com dores, analgésico é o que alivia sua dor. Só que como não tem um médico lá, para que a paciente comece a narrar que as suas dores não estão passando, ao contrário, o analgésico é administrado e a dor dela só aumenta. Todos os médicos que conversei falaram que ela deveria ter um acompanhamento e essa menina deveria imediatamente se administrar a ela outra medicação, especificamente anti-inflamatórios e corticoides. E quando ela foi administrada isso já de manhã, porque eu passei 2 horas lá e não consegui falar com o doutor, e não o culpo, porque ele estava salvando outro bacabalense que tinha sofrido facadas, e não o culpo. Pela manhã, ao ser administrado, o seu sofrimento começou a diminuir. E essa menina, a suspeita da doença dela, foi feito um exame para anemia falciforme, vereador Maninho, e não foi detectado. E essa menina estava lá sem conseguir saber o que é o diagnóstico. O médico prescreveu então alguns outros exames para que o diagnóstico pudesse ser mais apurado. Só que lá não faz, o exame não faz. E eu fiquei pensando, deve ser um exame muito caro. 2 exames eu levei ela para fazer. Eu levei não, porque ela não conseguia levantar da cama. Eu fui no laboratório com o pastor, peguei as meninas responsáveis pela coleta desses exames, levei. E os 2 exames, vereador Serafim, custavam R$50 e não podem ser ofertados à população de Bacabal. E nenhum médico consegue diagnosticar doença nenhuma sem ela estar com o exame na mão. Nenhum médico. Tentem, senhores. Tentem marcar uma cirurgia no Hospital Laura Vasconcelos para ver a resposta que vocês recebem. Tentem uma mulher grávida e fazer o seu pré-natal para ver se ela não consegue só daqui a 30 dias marcar sua primeira consulta. Tentem marcar uma consulta no Coelho Dias, que é o Centro de Especialidade de Bacabal. Carrega o nome de um homem público de grande importância de Bacabal, que hoje empresta o seu nome, já falecido, empresta o seu nome para algo que não funciona em Bacabal. É esse o raio-x. Hoje, mais uma itinerância, vereador Gilmar. Saí da minha casa ainda bem cedo e fui ao povoado com princípio. Ao chegar lá, fui visitar as escolas, os postos de saúde. Quando eu cheguei no posto de saúde, para mais uma vez a minha desolação e a minha tristeza. Lá não tinha médico, porque médico realmente não vai lá, não vai. Lá não vai. Lá não tinha dentista, tinha uma cadeira com a estrutura perfeita para ser usada no dentista, que não é das mãos de obras mais caras, mas lá também não vai dentista. Lá vai um enfermeiro 3 vezes por semana. E hoje era dia do enfermeiro estar presente, e eu saí de lá às 11h15 e ele também ainda não tinha aparecido. Então, senhores, é essa forma que estão administrando a nossa cidade. É dessa forma que estão administrando a nossa cidade. Tive a oportunidade esse final de semana de estar em São Paulo, vereador Manuel Concorre. E lá, tive o cuidado de visitar o Complexo Hospitalar Padre Bento. A sua diretora é uma paraibana. Me recebeu com muito carinho a doutora Madalena, que é médica, e dirige aquele hospital há 5 anos. O orçamento, vereador Gleison, do Complexo Hospitalar Padre Bento, anualmente, gira entre 8 e 10 milhões de reais. Anual, orçamento anual. E lá eu vi funcionando com maestria, reumatologia, dermatologia, ginecologia, odontologia, psicologia. Lá eu vi o serviço funcionando com maestria. E aqui na nossa cidade, nós temos que ouvir que esse ano, Bacabal já recebeu, esse ano, o ano não acabou, Bacabal já recebeu 20 milhões de reais na saúde. 20 milhões de reais. A doutora Madalena faz aquele serviço de excelência do 8 a 10. E Bacabal já recebeu 20 e não consegue desenvolver. Eu não digo o serviço daquele que eu vi, mas não consegue desenvolver um mínimo de respeito. E aí, cadê a humanidade no tratamento do nosso cidadão? E aí, cadê o respeito com o cidadão bacabalense que acreditou nesse governo? É desolador, senhores. É desolador a situação. É muito desolador. Hoje recebi a visita de um amigo, só para continuar na pauta da saúde. Recebi a visita de um amigo
que a sua mãe é insulino dependente e ele estava precisando de insulina, e o posto localizado aqui no centro, na rua Rui Barbosa, ele está fechando agora às 11 porque lá teve um assalto e não tem vigia. E aí ele precisou à tarde e o posto está fechado porque não tem vigia. E a insulina que a mãe dele precisa, ele vai buscar onde, senhores? É triste essa situação, mas, senhora presidenta, passada a pauta da saúde, venho aqui também tratar sobre a questão, mais uma vez, da água. Trato da questão da água porque ontem caminhei pelo bairro Vila São João, inclusive onde Vossa Excelência reside. Caminhei pelo bairro da Vila São João por quase todas, não porque é um bairro grande, mas caminhei ali por umas 6 a 7 ruas, tendo cuidado de conversar demoradamente com a população bacabalense. E ali eu ouvi todo tipo de depoimento, só não ouvi depoimento positivo. 2 senhoras de 70 anos sentadas dizendo que não se lembra a última vez que tomaram banho com água saindo do chuveiro. Uma jovem enferma que diz que não aguenta o calor e não consegue um pouquinho de água para se refrescar. Outras famílias agradecendo um vizinho que tem um poço e consegue abastecer minimamente para as necessidades dele com alguma coisa. E essa realidade não é só da Vila São João, eu estou falando que eu andei ontem. Essa realidade não é só da Vila São João, essa realidade é praticamente da cidade inteira. Bacabal inteiro está encontra essa situação. E aí, senhores, apresenta o requerimento desta casa, solicitando de forma educada que compareça aqui o diretor do SAAI para prestar esclarecimentos. A população quer saber os esclarecimentos do diretor do SAAI. E a ele que compete explicar o que está acontecendo. E aí, para minha tristeza, mais uma vez o requerimento do vereador Florencio Neto é rejeitado nessa casa, que já está se tornando praxe. Infelizmente, está se tornando praxe os meus requerimentos serem rejeitados aqui. Senhora presidente, eu peço um instantinho de compreensão. A senhora concluir 1 minuto. Concluir 1 minuto, por favor. 10 minutos, vereador. Concluirei 1 minuto, senhora presidente. Por favor, peço a compreensão. E aí, senhores, olha o inusitado que acontece aqui na nossa cidade. Lá não caiu uma gota d'água na Vila São João. E aí, vereador Melquiades, passa um carro de som anunciando que haverá um corte de água. Que corte de água são esses, senhor? Se não tem água, vai cortar o cano? Porque a água não tem há muito tempo. Aí passa o carro de som dizendo: senhores, informamos que o serviço de água será cortado. O serviço de água na Vila São João não existe há muito tempo, senhores. Vai cortar um cano? Só se for cortar um cano, senhores. Muito encerrado, vereador. Agradeço, senhora presidente, a compreensão de Vossa Excelência com o tempo, mas eu não poderia deixar de subir a tribuna nessa noite para fazer esse desabafo. Muito obrigado aos senhores e senhoras.